Oi, gente, eu sou a Raiza, sou psicóloga, trabalho com acompanhamento materno e orientação de pais, além da psicoterapia individual, e escrevo no blog Família em Equilíbrio. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês e com a Carol sobre como a chegada dos filhos impacta a vida do casal. Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com a Raiza Arruda, né? Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje conversando com a gente, certo? A Raiza se apresentou para vocês já, né? Vocês já sabem com que ela trabalha e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a relação de casal depois que chega o primeiro filho. A chegada do primeiro filho, ela é bem... Como é que eu posso dizer? É muito intensa, né? Não que os outros filhos não sejam, mas é porque o primeiro faz com que o casal precise se reordenar e deixar de ser apenas um casal para abrir um espaço para se tornar uma família, né? E isso gera um deslocamento muito grande na posição desses adultos em relação a essa criança. É como se a gente tivesse tipo uma ciranda, que aí você precisa abrir o espaço para entrar um outro, né? E na hora que você abre esse espaço para entrar um outro, todo mundo muda de lugar. E lidar com essa mudança de papel e de lugar, para algumas pessoas é um pouco dolorosa. Porque isso vai mexer com questões internas muito intensas. Questões que foram sufocadas, esquecidas, não foram bem cuidadas, né? Então, pode gerar conflito, como também pode ser uma coisa que acontece assim, numa boa, sabe? Com harmonia, com cada um se apoiando, sustentando o lugar que o outro, né, precisa ocupar. Isso vai depender muito de como esse casal se configura. Mas você tem no teu Instagram o @Família em Equilíbrio, né? E agora você falou assim, quando o casal deixa de ser casal e passa a ser família. Você considera o casal sem filhos uma família? Pergunta bem capciosa. Porque eu já trabalhei isso em terapia e uma das coisas que eu coloco, assim, quem não tem filhos, porque tem casal que não vai ter filho, não quer ter filho. Mas, e que fica se questionando, mas nós somos uma família se a gente não tiver filho? E na minha percepção, sim, né? Saindo um pouquinho do tema, assim, né? Um casal que não tem filho, né? Também é uma família. Não deixa de ser. Eu acho que como a gente parte da idealização do que é uma família, que tem que ter os papéis, né? Que tem que ter o filho, quando não tem o filho tem que ter um cachorro, pelo menos para representar um terceiro, né? Nessa relação, um gato, um papagaio, enfim. É como se a ideia é que a família precisasse ter um terceiro, sabe? Né? Pra deixar de ser um casal. Né? Não que o casal não seja uma família, porque um acaba sendo a família do outro. Né? Mas quando a gente vai pensar em família, tipo, casal gay, família, tem que adotar um menino. Né? Pra ser uma família tem que ter um terceiro aí, nem que seja que for. Né? Eu acho que passa muito por essa questão cultural da gente. Certo. E aí você estava dizendo que a questão das funções na relação, né? Quando chega um primeiro filho, essas funções elas vão ter que mudar, né? O que eu vejo em psicoterapia, né? Em psicoterapia de casal, é que muitas vezes quando chega o primeiro filho, todo mundo fica tão confuso, e aí eu não estou falando só do casal, a família toda, né? As famílias que seria o suporte, né? O apoio, fica todo mundo tão confuso que acaba gerando muito conflito, né? Então, na relação de casal, que tá todo mundo ali na base, né, no olho do furacão ali, junto com o filho, o impacto é bem maior, né? Então, assim, como lidar com essa questão da vida amorosa, por exemplo? Esse casal vai precisar estar muito afinado para entender as necessidades de um e do outro, né? Porque quando o bebê chega, ele muda a necessidade, a urgência das nossas necessidades. Isso. As prioridades, exatamente. Né? E aí, por algum tempo, a necessidade da mulher vai ser outra, que não apenas a prioridade daquele casal. Né? Ela, por alguns meses, o bebê vai necessitar muito mais da presença deles inteiro, que não vai dar tempo de se olhar enquanto um casal. E ao mesmo tempo é adoecedor que não se encontre um tempo para se olhar como casal. Isso.
né? Então, é um conflito, né? Assim, o paradoxo, né, da parentalidade, porque eu tenho que deixar de ser filho para deixar de ser pai, eu tenho que dar um tempo no meu espaço de casal para conseguir ser uma família, e ao mesmo tempo eu não posso deixar de ser esse casal, e eu também não deixei de ser filho dos meus pais, né? É um conflito que não tem uma resposta, é como se fosse aquele enigma da esfinge, né? Assim, não tem uma resposta adequada, mas vai depender de como cada um vai lidar com a sensibilidade de perceber como o outro está naquele momento, e poder dar suporte para que o outro possa passear por esses lugares, né, que ocupa, sabe? Então, eu tô aqui, tenho um bebê recém-nascido, tô cuidando do meu bebê, eu preciso que quem tá na minha retaguarda cuide de tudo, para que quando eu deixar de cuidar desse bebê, eu possa me preocupar com outras questões, né? Com essa questão mesmo de olhar para o meu marido, que meu marido possa olhar para mim, que a gente possa assistir um seriado, a gente possa comer pipoca, comer uma pizza com o bebê enquanto o bebê tá dormindo. Né? É sempre lembrar que a vida do casal vai começar por um tempo a existir enquanto o bebê estiver dormindo, vejo, né, no consultório. Atendo as mães, né? Elas reclamam muito da falta do olhar do marido para elas. Era isso que eu ia colocar, assim, dependendo do apoio, né, da rede de apoio que essa mãe tem, não necessariamente apenas, a gente tá falando assim, né, no casal, quando só o casal cuida do filho, só o casal com o bebê. Né? Agora, se a gente abre mais um pouquinho essa rede de apoio, né, pode vir uma mãe, né, uma sogra, e ficar com esse bebê para que esse casal, ao invés de ficar no sofá comendo pipoca, né, assistindo Netflix, vá pro cinema, né? Pois é. E talvez assistir o mesmo filme, assim, né? Só que fora de casa. Só que fora de casa, né? Abrir um pouquinho o olhar. O que eu participo de um grupo de mães da yoga, né? Eu tenho um bebezinho de 6 meses, então a gente compartilha muitos dessas inquietações, né? E às vezes, assim, a gente poder dar uma saída mesmo, assim, coisa poucas, tomar sorvete na esquina, né? A gente ter a segurança que o bebê tá bem, tá com uma pessoa que a gente confia, né? Fica muito mais tranquilo, né? Agora, quando o foco é só esse, não no sentido de pouco, mas no sentido de apenas né? Pra mãe é muito complicado. Então, a mãe, o olhar dela, toda a preocupação vai só para essa criança, para esse bebê indefeso e tudo, né? Então o marido, ele sai completamente do foco, né? E isso vai gerar, logicamente, se o marido e até a mãe também ela não tiver a percepção de que isso é algo temporário, é uma fase que faz parte desse momento de vida do casal, né? Isso pode gerar consequências, né, drásticas na relação do casal, né? O que eu vejo muito em psicoterapia é que alguns casais até deixam de existir quando vem o primeiro filho, né? Porque não dão conta. Acham que, pronto, agora vai ser sempre assim, né, o homem nunca vai ter olhar pra mim, ou a mulher, ai meu Deus, eu vou ter sempre que ficar nessa confusão, esse bando de coisa na cabeça. É muita coisa mesmo, né? Eu escuto mães reclamando de perda de memória. Ai, mas eu tinha uma memória maravilhosa. E depois que nasceu o filho, eu não lembro mais de nada. Todo mundo falava que minha memória era ótima, não sei o quê. E mães que fazem faculdade, que param pra ter o bebê e voltam. E as da pós, mestrado, doutorado. Né? Então, assim, realmente, se o marido ele não tiver um pouco de sensibilidade para esse momento, isso pode gerar uma confusão muito grande. Tá, ok. Então, o marido não tem sensibilidade. Vamos partir desse pressuposto, porque a gente também não pode contar apenas com isso, né? Como é que a mãe, percebendo a dificuldade do marido de discriminar, né, essa necessidade, pode fazer com o marido? O ideal é que isso seja percebido já na gestação, né? Assim, normalmente, quando a mulher tá grávida, tudo é ela e as madrinhas, né? Ela e a madrinha, ela e as avós, né? Quase o casamento. Então, o enxoval é ela, as avós e a madrinha que escolhem, né? Quarto, a escola, chá de bebê. O homem não participa de absolutamente nada. Como é que eu posso ter sensibilidade e me sentir envolvida numa situação da qual eu não participo? Como é que eu vou poder gostar de uma pessoa, e aí no caso essa pessoa seria esse bebê,
se eu não participei de todo o processo da chegada dele? Uhum. Então, o pessoal diz que pai só vira pai depois que o bebê nasce, porque é só quando o bebê nasce que às vezes ele tem a ficha cai. possibilidade de ter uma relação com esse bebê, porque sim. nem sempre. Nem sempre. Né? O pai vai lá trocar a fralda, aí a mulher chega, não, tu não sabe trocar não, deixa que eu faço, porque tá tudo errado. Deixa, nem que ele taque pomada no ouvido do menino, ele tem que participar, porque senão não vai ter vínculo. O vínculo ele se constrói no cuidado. Uhum. Então, se esse homem não participa desde sempre, como é que ele vai ter sensibilidade para entender quais são as preocupações primárias dessa mulher em relação a esse bebê? Exato. Se ele não sabe que o bebê tem fome, que o bebê tem frio, que o bebê faz xixi na fralda, ele não sabe o que é que incomoda um bebê porque ele não está ali convivendo. Então, ele não vai conseguir entender o problema que a mulher está passando.